Muito bem, vamos ao nosso estudo. Nós começamos a estudar a Bíblia no dia 17, aliás, dia 18/10/2017. E estamos caminhando e chegamos aqui no livro de Salmos. Hoje nós estudaremos o Salmo 7, aliás, o Salmo 6 e o Salmo de número 7. Tá? Então, o Salmo 6 e o Salmo 7 estudaremos hoje. Nosso tema hoje foi aqui, as dores do pecado versus o descanso da retidão. As dores do pecado versus o descanso da retidão. Muito bem. Então nós vamos ler aqui o Salmo de número 6. Vou ler ele todo. Diz assim: essa parte que está aí ao mestre de canto faz parte do Salmo. Aquele título em negrito é a Sociedade Bíblica que colocou para ir ajudando a compreender um pouco o tema do Salmo. Mas o Salmo diz assim, o salmista escreve: ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, em tom de oitava, Salmo de Davi. Diz assim o verso 1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Este salmo é particularmente tido, dá-se o nome de salmo penitencial. Vem de penitência, porque ele expressa o lamento de alguém que reconhece ter cometido um erro, está ciente do erro, ciente das consequências e clama por misericórdia. Essa parece ser uma situação que, por vezes, Davi se coloca, se sente nessa condição. Segundo as palavras do verso 1 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. A gente percebe que Davi reconhece aqui, digno de repreensão, digno do castigo. Contudo, ele pede ao Senhor que como que não tenham a mão pesada sobre ele, que tenham a mão suave sobre ele. Ele diz aqui: Senhor, não me repreendas na tua ira. Toda vez que a gente age na ira, a gente sempre age mais agressivamente. Não me castigues no teu furor, ou seja, Senhor, seja brando. Davi, é como se Davi dissesse: eu errei, mas tem misericórdia, seja brando para comigo. É o clamor de Davi nesse contexto. Davi demonstra possuir um profundo temor de Deus. Ele tem ciência que Deus corrige e até mesmo castiga o pecador, ele tem consciência disso. Davi é conhecedor, na intimidade que ele tinha com Deus, na comunhão que ele vivia com Deus, ele sabia que ele não ficaria impune dos seus erros. Outro fato a ser observado nesse salmo é que, diferentemente do 51, no 51 é declarado lá no título que aquele salmo ele escreveu quando ele foi repreendido por Natã por conta do adultério que ele cometeu com Batseba. Mas nesse salmo nós não sabemos qual é o erro que ele cometeu, ele não menciona. Apenas ele está dizendo que o Senhor não o repreenda na sua ira, nem o castigue no seu furor.
ele tem a consciência de que errou, mas ele fala: Senhor, me trata com brandura, me trata com misericórdia. E nós não sabemos que pecados ele cometeu, mas ele passa para nós os sintomas de sofrimento que esse mal que ele fez causou. No versículo 2 ele escreve assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Então nós vemos aqui Davi descrevendo o que ele se sente débil, fraco, debilidade. Eu me sinto debilitado. O pecado enfraquece, o pecado adoece. Muitas vezes o pecado é o que tem levado muitos a um sofrimento. Tem pessoas que sofrem por conta do pecado, enfrentam lutas por conta do pecado. Às vezes até procuram médicos, remédios, vão em psicólogos, desanimados, deprimidos por conta do pecado. E Davi é alguém que expressa com muita clareza o sintoma que causa na vida dele o pecado que ele cometeu. Eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Ele se sente doente, porque os meus ossos estão abalados. Ele se sente enfraquecido. Sintomas que o pecado causa. E aí não tem remédio que resolva, não tem vitamina que erga uma pessoa quando ela está nessa condição. Ele diz ainda aqui no versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Não tem paz, né? Ele não se sente satisfeito, ele não sente a paz. Então vemos Davi declarando essas coisas. Nos versos 6 e 7 ele volta a descrever o seu sofrimento. No versos 6 e 7 ele diz assim: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Ele vivia dias difíceis, muitas lágrimas, né? Durante a noite, quem sabe pensando, lembrando, durante o dia, e a vida é assim, às vezes durante o dia você está na sua lida, você cuida disso, cuida daquilo, muita coisa você não pensa, mas quando chega a noite, e naqueles dias, vamos imaginar uma noite naqueles dias. As noites de hoje é assim, você chega em casa, ou liga a televisão, ou fica vendo o celular, ou fica lá nas redes sociais, você se distrai. Nos dias de Davi, anoiteceu, o que tem para fazer? Pensar, meditar. Então Davi sentia isso. E isso pesava sobre ele. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, alago o meu leito com as minhas lágrimas. Os meus olhos andam amortecidos, né, nublados, a gente até embaçado de tanto chorar. Então nós vemos aqui Davi vivendo essa realidade, visão fraca, mas de todas as dores físicas, emocionais, que ele sofria por conta desse mal que ele cometeu, provavelmente a mais dolorosa seja a que ele registra aqui nos versos 4 e 5, quando ele diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Ele sentia o afastamento de Deus. Volta-te, Senhor. Não há nada mais triste do que você se sentir longe de Deus, né? Na verdade, Deus jamais se afasta da gente, mas o nosso pecado faz separação, o nosso pecado afeta a nossa comunhão, e aqui Davi, ele clama: volta-te, Senhor, volta-te. A condição pela qual ele está passando é mais séria do que a de passar por um deserto. No Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, por um deserto, o Senhor está comigo. Mas quando você está sem o Senhor, não precisa nem ser um deserto,
Onde você estiver que você não sinta a presença de Deus, há uma insatisfação, há uma tristeza, há um vazio na vida daqueles que conhecem. E Davi sentia isso. Por isso ele clama: volta-te, Senhor. Nesse caso, devido ao pecado, a sua sensação é de distanciamento de Deus. Num contexto assim, não somente Davi, mas qualquer pessoa fica abatida, fica desanimada. E ele se sentia dessa forma. No contexto que ele vivia, Davi vivia um contexto em que quais eram as lutas de Davi? As disputas, as perseguições, problemas que ele enfrentava, os adversários. Hoje os nossos adversários são problemas, são dificuldades, são situações que eu tenho que lidar no meu dia a dia, mas no contexto de Davi, adversário era de fato alguém que queria matá-lo, alguém que o perseguia, alguém que se o encontrasse ia tirar a vida dele. E ele então, ele vive esse drama, uma vida cheia de disputas e batalhas, e a permanência nesse quadro o abatia. E o que acontece? Quem tirava proveito nisso? Os adversários. Por que os times de futebol, imagino também que o pessoal que participa de esportes, aguerridos e todos mais, por que eles têm acompanhamento de psicólogos, daqueles coaches, hoje se chama coach, aquele que está ali para animar, para levantar moral? Por quê? Porque a pior coisa é você ir para um enfrentamento e você estar desanimado. Hoje em dia, imagina um estudante que ele vai participar do Enem e ele vai desanimado para o Enem. Vai participar de uma prova na faculdade e vai desanimado. Vai participar vai numa entrevista de emprego, passar ali por tantos outros, ele vai também é um candidato, vai passar. Imagina ele desanimado. Ele já está fadado a ter problema, a não ser aprovado, a transmitir a fragilidade dele. E quando Davi vivia essa realidade, os adversários tiravam proveito disso, E aí os adversários tiravam esse proveito. Ele diz aqui no verso 8: apartai-vos de mim, todos os que praticai iniquidade, porque o Senhor ouviu ouviu a voz do meu lamento. Ou seja, eu estava abatido, mas o Senhor me ouviu. Os adversários tiravam proveito disso. O Senhor ouviu a minha súplica, diz aqui no verso 9. O Senhor acolhe a minha oração. Então, nesse clamor que ele estava vivendo, nesse momento que ele vivia, ali desanimado, abatido, pedindo que Deus não pesasse a mão sobre ele, mas que o Senhor fosse brando, nesse mesmo salmo, nesse período, é um salmo que ele escreveu, tendo em vista um período que ele passou por momentos de angústias, momentos difíceis, mas que ele também viu o livramento, ele viu o cuidado de Deus. Por isso que no mesmo salmo, ele descreve que o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor o atendeu. E aí então ele diz aqui no verso 10, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então ele clama a Deus, Deus o ouve, e ele então fala contra os adversários. Os adversários tiravam proveito. Um guerreiro abatido é um guerreiro fácil de ser vencido. Uma pessoa abatida é uma pessoa que não vai oferecer resistência, não vai ter ânimo para reagir. E Davi vivia essa realidade, vivia esse momento, mas ao mesmo tempo ele clama e ele é ouvido. Então, uma experiência que Davi viveu aqui, não me castigues, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O Senhor ouviu a oração de Davi. No Salmo 7, indo agora para o Salmo 7, nós vemos que esse salmo ele traz no seu título original aqui, uma referência pela qual ele foi escrito. E nós não temos, apesar disso, nenhuma informação precisa. Diz lá, canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. O que a gente pode inferir disso? Davi foi muito perseguido por Saul.
E muita gente que era da tribo de Benjamim defendia Saul, apesar da maldade de Saul, apesar da injustiça que ele cometia contra Davi, tinha pessoas que eram favoráveis a ele. Pode ser o pior governo que existe, mas tem sempre um grupo que é favorável. Nós encontramos, por exemplo, Davi, quando ele foi perseguido por Absalão, Absalão tomou Jerusalém, Davi teve que fugir, apareceu lá Simei, que era da tribo de Benjamim. E Simei dizia para Davi, olha, agora você vai sofrer porque você tirou o reino de Saul. Davi nunca tirou o reino de Saul, mas era acusado disso, alguém que teria usurpado o reino de Saul. E aqui nós vemos as palavras de Cushi, benjamita, contra Davi. E o que nós percebemos aqui, não sabemos quem foi Cushi, não tem informação nenhuma sobre ele, senão que era um benjamita, provavelmente fiel a Saul, inimigo de Davi. Não sabemos que palavras dele Davi também se refere, não sabemos quais são essas palavras, mas quando nós lemos o Salmo todo, nós entendemos que se tratava de falsas acusações contra Davi. Simei, por exemplo, naquela ocasião fez falsa acusação. Olha, você roubou o reino de Saul, e por isso que você está sendo perseguido agora. Agora o castigo veio contra você. Era uma falsa acusação. Provavelmente, era um tipo de acusação falsa nesse sentido que Davi recebeu aqui de Cushi. E nesse contexto de acusação, a gente vê aqui a reação de Davi. Como que Davi reage a essas acusações, a essas palavras de Cushi? Diz aqui o verso de número 1, vamos lendo aqui todo. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então Davi, diante dessas palavras de acusação, ele devia ser alguém de peso, não podia ser alguém, qualquer um que estava ali acusando Davi. Não sabemos quem é Cushi, mas os efeitos da palavra dele foram fortes para Davi, por conta dessas palavras, escreveu um salmo. E ele aqui no salmo, então, nós percebemos que a reação de Davi a essas acusações são muito interessantes a gente ver. Porque a acusação é algo que todos nós estamos sujeitos. Sejam acusação sérias ou não, graves ou não, insinuações. Muitas vezes nós somos vítimas, às vezes nós somos os que fizeram a acusação. E às vezes nós somos aqueles que sofreram essa acusação. Mas como é que Davi reage diante disso? E é isso que chama a atenção. Primeiramente, ele busca refúgio em Deus. É isso que nós lemos aqui nos versos 1 a 5. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem. Davi, ele busca em Deus o refúgio. Ele se esconde em Deus dessas acusações. Primeira reação que ele tem é buscar refúgio em Deus. Ele se declara inocente daquilo que estão culpando ele. No verso 3 ele diz, Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos é iniquidade, então ele está declarando a sua inocência. Mas ele está declarando para quem? Para Deus. É como se ele dissesse, olha, pode me acusar do que quiser, mas eu tenho que me resolver com o Senhor. Clama também que o Senhor haja e julgue os que o acusam falsamente. Outra reação importante de Davi. Versos 6 a 8 diz assim, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor.
segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Conforme esses versos mencionados, ao contrário da maioria, Davi recorre a Deus. Ele se declara inocente e ele procura descansar essa ofensa, ele procura descansar em Deus. Isso é curioso. De um modo geral, muitos se perdem em desgastes diante de uma acusação que foi feita contra ele. Muitos se desgastam, reagem com palavras, querem tirar satisfação, querem fazer o outro engolir o que disse, rebate, se ele conhece alguma informação dessa pessoa que o acusou, se ele tiver alguma informação negativa, ele divulga o que ele sabe de negativo, que é para rebater aquilo que o outro fez. As pessoas, de um modo geral, não conseguem descansar o coração em Deus diante de uma situação assim. Nós não conseguimos simplesmente deixar, olha, Deus vai cuidar disso. E muitos conflitos, muitas guerras, muitos atritos acontecem e vão se desdobrando, porque nós simplesmente decidimos nós mesmos nos defender, rebater, reagir diante daquilo que foi falado contra nós. Mas Davi, ele busca refúgio em Deus, ele se declara inocente a Deus, e ele descansa que Deus vai cuidar dele, e Deus vai tratar daqueles que que falaram contra ele. Isso é uma coisa muito difícil para a gente, porque nós achamos que nós é que temos que nos defender. Nós até cremos que Deus pode nos defender. Nós falamos isso, nós cantamos isso, nós lemos nos salmos isso, mas quando chega aquela palavra contra nós, nós queremos tirar satisfação. E às vezes nós nos perdemos nisso. Davi, ele descansa em Deus. As palavras de Cuxi, o Benjamim, está contra ele se declara inocente, ele busca em Deus. E não é sem razão que ele consegue descansar em Deus. Como que ele consegue fazer isso? Porque a sua segurança está no fato de que Deus é o conhecedor da verdade. Nisso nós também sabemos, mas isso não nos satisfaz. Isso não nos satisfaz. Nós sabemos que Deus conhece a verdade. Nós sabemos que Ele sabe que a acusação é falsa, que a insinuação é falsa, mas quem consegue se calar diante disso e simplesmente se recolher em si e falar, olha, eu tenho quem me defenda. Eu não preciso me defender disso. São palavras simples que Jesus até disse, né? Se alguém te ferir uma face, volta a outra para ele. Quem deixa para lá? Quem? Nós sabemos, a diferença da Bíblia na nossa vida, a diferença não é o conhecer, nós conhecemos muita coisa, é praticar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. Então nós vemos aqui Davi dentro dessa prática. Sabemos que Davi era um homem poderoso, ele era um rei, podia ser que nesse contexto aqui, embora perseguido, ele era um guerreiro. Mesmo quando Simei se levantou para acusá-lo, e não era nem Davi, o próprio Abissai, que era o sobrinho dele, falou, Davi, vamos cortar a cabeça desse cão aqui agora. Davi falou, não. Se o Senhor quer usar que ele me acuse, deixa ele acusar. Quem aguenta isso? Então, aqui Davi nos ensina, a palavra nos ensina como lidar com essas coisas. Mas a segurança dele está no fato de que Deus era conhecedor da verdade. E aí, sabe o que ele fazia? Ele praticava isso.
Uma coisa é eu conhecer, eu conheço que eu tenho que virar face, eu conheço que o Senhor sabe de toda a verdade, que Ele sabe as motivações, que o Senhor é justo e juiz, eu sei tudo isso, mas praticar isso é que é a questão. O que Davi está fazendo é pondo em prática aquilo que ele sabe sobre Deus. E isso é maravilhoso. Descansar o coração em Deus. Ele sabe, aqui no versículo 9, ele escreve assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Davi sabe, o Senhor sabe todas as coisas, né? Lá no Salmo 139, que nós lemos lá no começo, diz o quê, né? Que Ele conhece as palavras da minha boca antes de eu falar. Ele me sonda, lá no final do Salmo ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele começa dizendo: tu me sondas e me conheces. Lá no final ele fala: sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, só que se a gente souber tudo isso, e na hora que é a hora de eu falar, bom, agora é a hora de eu colocar aquilo em prática, aí eu falo: não, deixa isso para lá, quem vai resolver isso sou eu. Então, nós precisamos praticar essas coisas. Então ele sabe que o Senhor sonda, que o Senhor conhece as motivações do coração. Por isso Davi se sente seguro e declara aqui nos versos 10 e 11, Deus é o meu escudo. Eu também declaro. Só que quando a coisa vem, eu falo: não, quem vai, deixa esse escudo de Deus para lá, quem vai defender agora sou eu. Perdi a oportunidade de praticar o Deus é o meu escudo. Eu não preciso me defender de nada. Então, e ele declara ainda no versículo 11, ele diz no verso: Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, porque Deus, Ele vê, imagina as injustiças do mundo, né? A gente fala do nosso país, tanta corrupção, Deus vê tudo isso. E Ele, no devido tempo, Ele vai tratar tudo isso. Então, vale reforçar aqui a ideia, mais uma vez, de que essa atitude de Davi, no sentido de descansar as suas lutas e conflitos sobre o juízo de Deus e não os tomar para si, é o que pode também dar descanso para a nossa alma. É o que pode nos dar a paz no coração. Então, atingir esse estágio, eu chamo de estágio, né? Quando a gente como cristão atinge esse estágio, de não se importar com alguma coisa lógico, estou falando dentro de um limite, dentro de um discernimento, né? De não, muitas coisas acontecem porque justamente a gente não deixou para lá, né? E a gente mesmo quis cuidar ao invés de deixar Deus cuidar. O caso aqui, por exemplo, era um caso que Davi entendia que Deus cuidaria. Então, essa condição nos traz paz no coração. A infelicidade e a amargura de muitos tem como raiz não descansar em Deus os seus cuidados. Muitas pessoas às vezes andam aflitas, ansiosas, angustiadas, insatisfeitas, porque não conseguem descansar o coração em Deus. Isso em muitas coisas, não só nos conflitos, mas tanta coisa que eu quero na vida, tantas aspirações que eu tenho, mas não consigo descansar em Deus, né? Descansar os sonhos em Deus. Eu quero realizar o meu sonho, e não descanso ele em Deus, não espero em Deus. Obviamente o juízo de Deus, como Davi menciona aqui, é algo que tanto nos defende, tanto nos protege quando corretos, quando nos repreende, nos disciplina quando estamos errados. Então, às vezes, nós até na nossa injustiça, Deus vai cuidar de mim. Espera aí, se eu estou errado, Deus não vai cuidar, não. Às vezes, nós como cristãos, mesmo achamos que porque eu sou cristão, Deus vai cuidar de mim. Ele vai cuidar e vai te proteger. E quando você estiver errado, Ele também vai te corrigir.
Porque Deus é o justo juiz. Nós somos passionais, mas Deus não é passional. Deus não é movido por afetos, Deus é movido pelo amor e pela justiça. E a justiça de Deus não compromete o seu amor, nem o seu amor compromete a sua justiça. Mas nós homens imperfeitos e pecadores, a nossa justiça às vezes compromete o nosso amor. E o nosso amor, por vezes, compromete a justiça. Porque nós somos imperfeitos, mas Deus não. Deus é justo, amoroso e justo. Então nós precisamos ter ciência e aplicar à nossa vida que Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Quantas vezes nós podemos sair perdendo numa situação, perdendo assim, dentro da ideia de ser o prejudicado, mas Deus fazer com que essa realidade mude, porque Ele é justo, porque Ele faz a justiça. Entretanto, conforme o versículo 12, mesmo para o injusto ainda há esperança. Ele vai descrevendo aqui, né? No versículo 12 ele diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ou seja, esses ímpios, esses que acusam, né, os maus, se eles não se convertem, afia Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. É a visão de Davi aqui. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Tudo aquilo que ele prepara contra os outros, em algum momento vai cair sobre ele. E quantos já sofreram por isso? A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. É interessante que ele diz, né, que o ímpio ele vai sofrer tudo isso, se ele não for convertido. Então, mesmo para o ímpio, mesmo para o injusto, mesmo para aquele que falou mal, como o Davi está dizendo aqui com respeito a Cush e Benjamita, se ele se converter, ele se livra disso. Se ele se converter, ele ganha o afeto, ele ganha a compaixão, mas se não, então ele também está sujeito a tudo aquilo que ele vive, aquilo que ele pratica, aquilo que ele faz. O juízo de Deus o atingirá, como nós vimos aqui, caso ele não se volte para Deus. Na visão de Davi, certamente o juízo o atingirá. Quando nós olhamos às vezes para a nossa realidade e vemos tanta injustiça, e por vezes nós sabemos até de onde vem a injustiça, nem sempre nós temos essa visão que Davi possuía, de que o mal atingiria esse ímpio. Mas essa é a visão bíblica. Quando Davi escreve, essa é a visão bíblica e a visão que Davi possuía. Aqui no Salmo 37, nós vemos Davi falando sobre essa realidade que ele trata aqui. No Salmo 37, ele diz aqui, descansa no versículo 7, ele diz: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho. Muita gente vive fazendo coisa errada, falando coisa errada, acusando coisa errada, alimentando o mal contra os outros. E aqui diz para a gente o que ele diz aqui? Não descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se irrita com isso, descansa em Deus. Uma das coisas mais preciosas na vida que o cristão pode ter é aprender a descansar o coração em Deus. Ele não se envolve em disputas, ele não tem por que disputar nada.
Ele não tem que se preocupar com aquilo que se faz contra ele. Ele tem o coração descansado em Deus. O mesmo Deus que vai repreendê-lo quando ele errar e que vai protegê-lo quando ele estiver certo. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que nos ensina a descansar nele. Descansa no Senhor. Verso 8 diz assim desse salmo: deixa a ira, abandona o furor. Nossa, nós não conseguimos deixar a ira, nós temos que resolver, nós temos que tratar isso. Eu tenho que tratar. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente, isso que foi feito acabará mal. Nós temos tudo para ter um coração em paz diante de Deus. Nós não temos porque o nosso coração maldoso, pecador, reage, resiste, quer ele mesmo tomar as providências que Deus pode tomar por nós. Então, o que nós estamos vendo neste salmo aqui de número 7, é Davi nos ensinando aqui através das suas atitudes, como lidar com essa realidade, como ele vai colocar em outras situações. E Davi sabia aplicar isso. Por quê? Davi teve muitas batalhas, Davi matou muita gente, Davi derramou muito sangue, porque tem situações e situações. E muitas situações que a gente pode descansar em Deus, nós queremos nós mesmos tomar a frente. E aí vem a angústia, vem a ansiedade, vem a mágoa, vem a ira, vem o inconformismo, vem a insatisfação. Por quê? Porque eu não descanso em Deus. Então Davi nos ensina isso. Agora, não é suficiente nós sabermos que podemos descansar todos os nossos cuidados em Deus, que Ele é o escudo e justo juiz. É preciso que nós também haja retidão. Não adianta eu querer descansar em Deus quando eu sou um irresponsável, quando eu tenho culpa. Davi sentiu muitas vezes na vida dele o peso, as dores do pecado, do seu próprio erro, mas ele sabia que podia descansar em Deus quando não havia culpa no seu coração. Ele viveu esses dois momentos em que ele sabia que Deus estava pesando a mão sobre ele, e momentos que ele sabia, aqui eu posso descansar em Deus. Ele viveu esses dois momentos de uma forma distinta, quando não havia culpa em seu coração. Em razão disso, ele encerra o salmo de número 7, dizendo aqui no verso 17, eu, porém, ou seja, o ímpio ele vai falar mal, mas Deus é juiz, Deus vai tratar isso, se ele se arrepender, se ele se converter, ele vai desfrutar também da compaixão. Eu, porém, ele diz aqui no verso 17, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vida de quem descansa em Deus, de quem tem as suas lutas colocadas no Senhor. Muita gente vive com muitas lutas, mas muitas das lutas que nós temos, que nós queremos nós mesmos lidar, muitas delas são lutas que o que a gente mais precisava era descansar em Deus, colocar nas mãos de Deus e deixar Ele cuidar. Quando nós agimos diferente, aí vem ansiedade e vem toda essa dificuldade, essa falta de paz no coração. Que Deus nos ajude a aprendermos a aplicar a palavra dEle, agir e aprender com Davi, diante disso, a maneira como ele reage às palavras desse homem de Cushi, benjamita, provavelmente acusações falsas, e nas quais ele busca descanso em Deus. Amém? Alguma palavra?